Paz de Alcha, meus irmãos. Eu me chamo Wendel Guimarães e vamos entrar mais com um estudo edificante para o corpo do Mashiach. Tremendo demais. Irmãos, o tema desse estudo vai ser os milagres de Alcha na visão espiritual. Peço aos irmãos, para um bom entendimento, acompanhem dentro das escrituras, tá? Irmãos, a Bíblia que vai ser usada nesse exato momento para fazer esse estudo vai ser a Bíblia de Al-Shalem, que é a Bíblia de Jerusalém, como a gente está aí na tela. Louvado seja Yahweh. Irmãos, peço a vocês que abram em Mateus capítulo 10, verso 1 ao 8. Vamos entrar um pouquinho. Chamou os 12 discípulos, e Alcha chamou os 12 discípulos. E lhe deu autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos, né? Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. Os publicanos, o publicano Tiago, o filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota. E Judas Iscariotes, aquele que o entregou. E Alcha enviou esses 12 com estas recomendações. Não tomei os caminhos dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, revivei os mortos, purificai os leprosos e expulsais os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Irmãos, o que eu quero falar com vocês? Que aqui tem 4 representações. A cura dos doentes, o reviver dos mortos, purificais os leprosos e expulsarás os demônios. Vemos tudo isso constituído dentro do lado físico, né? Por que o lado físico? Porque quando vemos um irmão nosso ali passando por alguma situação, seja uma doença ou uma enfermidade, né? Ou então uma possessão, empunhando as mãos, orando e repreendendo aquela situação no nome de Yahshua Mashiach, a partir daquele exato momento, aquela coisa que estava sobre ele sai e ele é curado. Assim, os nossos olhos veem aquele momento. Mas eu quero falar algo para vocês nesse estudo que é uma coisa muito importante. É algo que, às vezes, nós passamos despercebidos. É uma coisa que muita da gente não enxerga. Mas Yahweh é maravilhoso. Louvado seja Yahweh. Então nós vemos: cura os doentes, reviver os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Vou dar 3 exemplos, meus irmãos. 3 exemplos de cura os doentes. Lucas capítulo 18, verso 35 ao 43. A cura de um cego. Quando ele se aproximava, Alcha, de Jericó, havia um cego mendigando sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no que Alcha, o Nazareu, passava. E ele se pôs a gritar: Alcha, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Alcha se deteve e mandou que lhe trouxessem. Quando chegou perto, perguntou-lhe: Que queres que eu faça? Ele respondeu: Mestre, que possa ver novamente. E Alcha lhe disse: Ver de novo. Tua fé te salvou. No mesmo instante, recuperou a vista e seguia a Alcha, glorificando a Yahweh. E vendo o acontecido, todo o povo celebrou
os louvores de Yahweh. Irmãos, olha que impressionante. Você vê que toda a cura, ela é feita por intermédio da fé. A tua fé te salvou. Louvado seja Yahweh. Vamos falar nisso. Então a gente vê, né, meu irmão? A cura do cego. Louvado seja Yahweh. Agora vamos para o próximo representação. A cura de um paralítico. Observem. Mateus capítulo 9, verso do 1 ao 8. Vai dizer assim. E entrando em um barco, ele atravessou as águas e foi para sua cidade. E trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. E Alxa, vendo sua fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: Blasfema! Mas Alxa, conhecendo os sentimentos dele, disse: Por que tendes esse mau sentimento em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer: Teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, bem para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Yahweh, que deu tal poder aos homens. Olha como é isso, louvado seja Yahweh. Irmãos, é tremendo demais. Intermédio da fé, você vê. Você vê por intermédio da fé. As coisas, os milagres acontecem. Louvado seja Yahweh. E no finalzinho eu vou falar isso a respeito desse paralítico. Grave bem essa passagem do verso 7. Ele se levantou e foi para casa. Louvado seja Yahweh. Tremendo. Vamos para a terceira representação. Aqui mesmo, Mateus 9, agora verso 32 ao 33. A cura de um endemoniado mudo. Você vê um cego, um paralítico e agora o mudo. Vai falar assim: Logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado mudo. Expulsou o demônio. O mudo falou. A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer: Nunca se viu coisa semelhante em Israel. Então você vê a representação de 3 curas de doentes: a cura de um cego, a de um paralítico e a do mudo. Entende agora? Tudo isso constituído no lado físico, os homens vendo com seus próprios olhos. Mas vamos falar em relação ao lado espiritual. Louvado seja Yahweh. Observe bem essas 3 representações do cego, do paralítico e do mudo. Vamos voltar. Yahweh ordenou os discípulos que curassem os doentes, revivessem os mortos e purificais os leprosos e expulsais os demônios. Vamos lá. Agora abrem Lucas capítulo 5, verso do 30 ao 32. Louvado seja Yahweh. E observem bem, meus irmãos. Os fariseus e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele, de Alxa: Por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? E Alxa, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o milagre espiritual, ele foi feito dentro das nossas vidas. O milagre foi feito dentro das nossas vidas. E eu digo, é preciso ver para crer? Ou só basta crer para ver? Irmãos, creia. Creia. Louvado seja Yahweh. Você vê as 4 representações: cura os doentes, viverás os mortos, purificar os leprosos, expulsarás os demônios.
A cura de um cego, a cura de um paralítico, a cura do mudo. Tudo isso os homens viram com os próprios olhos. Tudo isso por intermédio da fé e do nome de Yahshua. Irmãos, quando você agora, por intermédio da fé, olha com olhos espirituais, você enxerga que tudo isso passou despercebido sobre nossas vidas. O milagre foi feito dentro das nossas vidas e acabamos passando despercebido. Eu te pergunto, precisa ver para crer? Não, creia. Só basta crer e tudo acontece. Louvado seja Yahweh. A cura dos doentes, a cura do cego, por intermédio da fé em Yahshua, ele foi curado. Nós, olhando com o lado espiritual, olhos espirituais, nós fomos curados. Não precisou estarmos cegos verdadeiramente para que sejamos curados. Por quê? Olhando com olhos espirituais, meus irmãos, olhos espiritual, nós fomos curados da cegueira, porque não conhecemos e não víamos a verdade. E agora vemos através do nome de Yahshua, Yahshua. Passamos a enxergar a verdade, o caminho, a salvação. Louvado seja Yahweh. Estávamos doentes, cegos, paralíticos. Nós pensávamos que caminhamos corretamente. Mas incrível que pareça, estávamos parados pelo caminho. Pensamos que prosseguimos pela justiça, o caminho da verdade. Não, mas estávamos parados. Estávamos ancorados no caminho. Não conseguimos prosseguir, embora pareciam que prosseguimos. Mas como conhecemos o nome de Yahweh e de Yahshua, e pela fé, nós fomos curados. E hoje andamos pelo caminho. Vemos o caminho, andamos o caminho. Louvado seja Yahweh. E naquele versículo, quando eu falei que era para vocês gravar, Mateus 9, 1, 7, do 1 ao 7, no versículo 7, desculpe, quando Yahshua fala, levanta-te e anda para casa. Agora podemos levantar. Agora podemos levantar e caminhar para casa, não na casa constituída no lado físico, porque esse mundo já não nos pertence. Esse mundo incrédulo, não. A nossa casa é o reino dos céus, lá nos céus. A casa lá, nosso Pai Yahweh, louvado seja Yahweh. Agora podemos caminhar e andar para a casa de nosso Pai. Estávamos cegos, paralíticos. Mateus 9, 32 ao 33, estávamos mudos. Não conseguíamos falar nem a verdade, nem ouvi-la. Estávamos mudos. Mas o nome de Yahweh e de Yahshua e a fé estabelecida neles, esse milagre aconteceu na nossa vida. E hoje passamos a enxergar, a andar, a escutar e a falar. Olha que tremendo demais. Esses são os milagres, meu irmão. Milagres de Yahshua na visão espiritual. Muitos de nós passamos percebidos, mas o Eterno é maravilhoso. O Eterno é maravilhoso, louvado seja Yahweh. Vemos as curas dos doentes. Vamos reviver os mortos. Nós estávamos mortos. Mas em Yahshua, o Mashiach, nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Nós estamos vivos. O milagre foi constituído sobre nossas vidas e não precisou que a gente veja para acontecer, mas só basta crer.
Só basta crer. Creia em mim e será salvo. Creia no nome de Yahshua, o Mashiach. Louvado seja Yahweh. Agora passamos, meus irmãos, a viver, a enxergar, a andar, a escutar e a falar a verdade. Irmãos, nós agora podemos caminhar. Próximo exemplo. Purificai os leprosos. Yahshua ordenou. Pregai o evangelho do reino. Curai os doentes. Reviverai os mortos. Purificai os leprosos. A lepra, ela é uma doença constituída sobre a carne. Uma doença que não tem cura. A lepra é uma doença que... Como é que eu posso falar? Ela é uma doença que irritava a pessoa, a pessoa ficava ali, ó, e ela incomodava. Mas fomos purificados pela fé em Yahweh e Yahshua, pelo nome de Yahshua, somos purificados. A lepra é uma representação do pecado sobre nossas vidas, sobre nossa carne, a natureza do pecado. Que somos purificados através do sangue de Yahshua. Do sangue de Yahshua. Louvado seja Yahweh. É tremendo, meus irmãos. É tremendo demais. Próximo. Expulsai os demônios. Olha isso. Irmãos, nós pensávamos que andávamos sobre a luz. Mas não. Quantos, antes de tudo, de conhecer a verdade, praticavam as coisas carnais? Quantos eram possessos? Praticávamos as coisas erradas, cheios de enfermidade, usados por demônios. Mas quando a gente obteve o nome de Yahweh e de Yahshua, pela fé, foi concedido um milagre. Fomos libertados. Quem habita em nós é Yahweh e Yahshua. Louvado seja Yahweh. Esses são os milagres na visão espiritual. Não precisa você ver para quê. Agora você entende quando você chega para a irmã e fala: o nome do Eterno é Yahweh e o nome de Yahshua, do filho dele, é Yahshua. Quando você fala para isso e de pregar o evangelho do reino, a importância de você pregar o nome do Eterno, a importância de você pregar a palavra do Eterno e de pregar o evangelho do reino. Curareis os doentes, revivereis os mortos, purificareis os leprosos, expulsarás demônios. Quando você prega, meu irmão, o nome de Yahweh e de Yahshua para teu irmão, o teu irmão é purificado de tudo isso. O milagre acontece na vida da pessoa. E não precisa você ver para crer. Só basta crer. E aí você vai passar a ver. Louvado seja Yahweh. É tremendo demais. Que Yahweh abençoe a todos vocês. Fica na graça e na paz de Yahweh e de Yahshua. Tenha um ótimo dia. Leva a palavra de nosso Pai. Pregai o evangelho do reino. E Yahweh e Yahshua. Louvado seja Yahweh. Tremendo demais, meus irmãos. Que eu abençoe a todos vocês. Ansiando oferecer algo de valor, edificar o teu